Meu marido morreu há 5 anos. Todos os meses, sem falta, eu enviava R$ 1.000 para os meus sogros para pagar uma dívida. Um dia, minha vizinha do andar de baixo me disse: "Pare de mandar dinheiro para eles e olhe a câmara de segurança." No dia seguinte, analisei as imagens. A cena que se desenrolou diante de mim me deixou paralisada. O cheiro de reboco descascado misturado ao odor de ralos que não eram limpos há anos me atingiu no momento em que desliguei o motor do meu carro velho na frente do prédio. Aquele cortiço antigo de tijolos sobrevivia no coração de São Paulo há mais de 70 anos, tão desgastado e decrépito quanto as pessoas que definhavam lentamente dentro dele. Tranquei meu sedã Bordeaux perto da esquina, exatamente onde uma mancha de tinta vermelha marcava o lugar que ele ocupava nos últimos 5 anos. Hoje era dia 5 do mês. O dia em que eu, Vanessa, uma viúva de 34 anos, tinha que cumprir a obrigação de pagar a dívida do meu falecido marido. 5 andares, sem elevador. Ajustei minha bolsa. Minha mão tocou inconscientemente o envelope volumoso no bolso interno. R$ 1.000, uma quantia insignificante para os ricos, mas 1/6 do meu salário magro. Dinheiro que faria falta no leite do pequeno Tiago, em suas aulas de reforço, nas mensalidades da escolinha de futebol. 5 anos atrás, para que Marcelo pudesse ir trabalhar nas plataformas de petróleo da Bacia de Santos, seus pais sacaram todas as economias da aposentadoria. Um total de R$ 60.000, e deram a ele. No dia em que Marcelo morreu, a mãe dele apontou o dedo para mim, acusando-me de que, por minha causa, o filho dela teve que sair de casa apenas para acabar perdendo a vida. Deixando-os sozinhos. 2 idosos de mãos vazias. Ela me forçou a assumir a responsabilidade de pagar de volta aquele valor, dividido em parcelas mensais por 5 anos. Rangei os dentes e aceitei, considerando aquilo o último gesto de amor pelo meu marido e uma forma de ter paz para criar meu filho. A escadaria era um poço escuro e profundo, mal iluminada por fracos raios de sol que filtravam pelo vidro sujo do poço de luz. O eco dos meus passos soava nos azulejos gastos. TLAC, 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 cada degrau era um peso morto. No primeiro andar, o zelador estava sempre com o rádio no último volume tocando sertanejo. No segundo, o cheiro de feijão queimado escapava de uma cozinha comunitária. No terceiro, um jovem casal discutia aos gritos sobre a conta de luz que subiu. Quando cheguei ao quarto, o silêncio tornou-se quase total, e o quinto andar, onde moravam meus sogros, era um mundo à parte, com uma quietude sinistra. Parei no patamar do quinto andar, enxugando o suor das têmporas. Meu peito parecia apertado e meu coração batia forte, não apenas pelo esforço, mas pela vaga sensação de mal-estar que sempre me invadia diante daquela porta de ferro pintada de um azul descascado. Apartamento 504, a casa dos pais de Marcelo. Bati 3 vezes com batidas secas e claras. Toque, toque, toque. Silêncio. Eu sabia que eles estavam em casa. Eles nunca iam a lugar nenhum. Seu Silas, meu sogro, sofria de artrite e Dona Aurora, minha sogra, sempre reclamava de dores de cabeça e tonturas. Ambos viviam como sombras naquele apartamento de 50 metros quadrados, com as persianas fechadas e a porta trancada a 7 chaves, dia e noite. Bati de novo, mais forte desta vez. Seu Silas, Dona Aurora, é a Vanessa. Quase 1 minuto se passou até que ouvi o arrastar de chinelos lá dentro. O som do ferrolho correndo foi seco, como o estalar dos ossos de um velho. A porta abriu apenas uma fresta, o suficiente para um rosto enrugado e mal-humorado espiar. Era Aurora. Ela tinha pouco mais de 60 anos, mas parecia muito mais velha. Seus olhos, fundos e cercados por olheiras escuras, sempre olhavam ao redor com suspeita, como se temesse que alguém lhe roubasse a alma. Ela não abriu a porta totalmente, manteve a corrente de segurança, criando uma barreira fria entre o mundo dela e o meu. É você, a voz dela era rouca, sem emoção. Sim, oi, Dona Aurora. Vim trazer o dinheiro deste mês.
Tentei manter um sorriso, embora sentisse os músculos do meu rosto enrijecidos. Ah, dê aqui, disse ela rispidamente. Abri minha bolsa apressadamente e tirei o envelope que já tinha preparado. Ofereci-o com as duas mãos pela abertura estreita. Aqui estão os R$ 1000 deste mês para a senhora comprar seus remédios. Aurora estendeu uma mão ossuda, cruzada por veias azuis, e arrebatou o envelope com a velocidade de uma ave de rapina. Sem contar ou olhar, enfiou-o diretamente no bolso do seu roupão. O gesto foi tão automático e decidido que me senti como uma estranha em dívida, não como sua nora. O Tiago está bem? Perguntou ela sem me olhar nos olhos, desviando o olhar para as escadas atrás de mim, como se vigiasse para ver se alguém estava subindo. Sim, ele está ótimo. Não para de perguntar pelos avós. Este fim de semana, se quiserem, posso trazê-lo para passar o dia com vocês. Já estou quase terminando de pagar a dívida, gostaria que vocês tivessem mais contato com ele. Ao ouvir isso, o rosto de Aurora azedou e ela acenou com a mão nervosamente. Não, não. Seu sogro está mal da perna e eu estou com enxaqueca. Criança em casa é muita bagunça. Não estamos para barulho. Terminar os pagamentos é obrigação sua. Nós ligamos quando estivermos melhor para você trazê-lo. A mesma desculpa de sempre. Em 5 anos, as vezes que o pequeno Tiago pisou naquela casa podiam ser contadas nos dedos de uma mão e todas as vezes nos expulsavam depois de 15 minutos com qualquer pretexto. Tudo bem, então. Quem sabe outra hora. Abaixei a cabeça, engolindo o amargor que subia pela garganta. Vá embora agora, ficar parada nessa corrente de ar vai te fazer pegar um resfriado, e aí é pior. Dizendo isso, Aurora bateu a porta. O ferrolho soou com um clique definitivo. Fiquei ali parada, olhando para a porta de ferro fria e impessoal. Nem um convite para entrar, nem um copo de água. Encostei o ouvido na porta, esperando ouvir a voz do meu sogro ou, pelo menos, o som da televisão. Qualquer ruído normal de uma casa habitada, mas não. Lá dentro reinava o silêncio absoluto. Um silêncio aterrorizante. Como se aquela casa fosse uma tumba gigante devorando qualquer som de vida. O vento soprava pelo vão da escada, gelando minhas costas. Estremeci e levantei a gola da jaqueta, virando-me para descer. Meu coração estava pesado. Marcelo, você se foi e me deixou com essa dívida. Quase terminei de pagar. Por que seus pais ainda são tão frios com seu filho e comigo? A pergunta flutuava em minha mente, perdendo-se no vazio da escada escura. Eu não sabia que, no exato instante em que me virei, um par de olhos me observava pela fresta da persiana. Um olhar que não era o de um velho, mas sim um olhar aguçado e calculista. Desci para o pátio sentindo que escapava de um porão sem ar. O sol da tarde filtrava-se entre os galhos das árvores, desenhando manchas de luz no chão de concreto. A atmosfera do pátio contrastava com a quietude do 5º andar. Algumas crianças jogavam bola, gritando a plenos pulmões. Várias mulheres sentadas nos bancos limpavam feijão e fofocavam animadamente. Eu caminhava em direção ao meu carro, pronta para buscar meu filho, quando uma mão enrugada, mas firme, segurou meu pulso. Vanessa, é você, menina? Virei-me assustada. Era a Dona Odete. Ela tinha sido a síndica do prédio tempos atrás e, embora estivesse aposentada, mantinha aquele ar de autoridade e o gosto por saber de tudo. Estava sentada em um banco de pedra, abanando-se com um pedaço de papelão e me olhando intensamente. Sim, oi, Dona Odete, aproveitando o ventinho, cumprimentei educadamente. Dona Odete não respondeu à minha pergunta trivial. Fez-me sentar ao lado dela e olhou ao redor, como se temesse que alguém a ouvisse. Então, inclinou-se perto do meu ouvido e sussurrou com um ar de mistério. Você subiu para pagar a dívida àqueles dois de novo? Surpreendeu-me que ela soubesse de um assunto familiar tão privado, mas assenti. Sim, hoje foi o dia do pagamento. Dona Odete estalou a língua e balançou a cabeça com uma expressão de compaixão misturada com certo medo.
Abaixou ainda mais a voz. Coitadinha, trabalhando como uma mula para sustentar gente que não merece. Escute bem o que vou te dizer. No mês que vem, não dê a eles nem um centavo. Franze a testa, sem entender. Dona Odete era conhecida por ser fofoqueira, mas não era uma pessoa má. Por que a senhora diz isso? Só faltam alguns meses. São os 60.000 reais que o Marcelo pegou para ir trabalhar no litoral. Tenho que cumprir minha obrigação. A mão dela apertou meu braço com força. Seus olhos se arregalaram e sua voz, embora trêmula, pronunciou cada sílaba com dureza. Dizem por aqui que os mortos às vezes não estão tão mortos assim. Um calafrio percorreu minha espinha. Fiquei arrepiada. As palavras de Dona Odete foram como uma lufada de ar congelante em pleno dia. O que a senhora está dizendo? Meu marido morreu há 5 anos. Temos a certidão de óbito. Até trouxemos as cinzas dele. Ela me interrompeu com um aceno de mão. Não estou falando de fantasma. Estou falando de gente de carne e osso. Você não notou? Aquela casa é mais silenciosa que igreja durante o dia, mas por volta de 1 ou 2 da manhã, ouvem-se barulhos. Uma noite eu não conseguia dormir, saí na área de serviço para fumar e vi a sombra de um homem subindo para o 5º andar. O jeito de andar me pareceu muito familiar. Muito familiar. Meu coração começou a bater forte. Sim, aquele jeito de mancar com o ombro um pouco caído, igualzinho ao Marcelo depois que ele quebrou a perna naquele acidente de moto. E o mais estranho é que sempre que você vem trazer o dinheiro, naquela mesma noite ou na seguinte, essa sombra aparece. Fiquei paralisada. Minha mente deu um branco. Marcelo morreu em um acidente de trabalho em uma plataforma. Um representante da empresa trouxe a urna com as cinzas. Certamente a senhora está enganada. Sua vista não é mais a mesma. Tentei encontrar uma explicação lógica, mas minha própria voz tremia. Dona Odete me lançou um olhar cortante. Sou velha, mas não sou caduca. Além disso, eu o vi. Ele estava usando um boné puxado até as sobrancelhas e uma máscara. Se fosse um ladrão, estaria rondando. Mas este tirou uma chave do bolso e abriu a porta como se fosse a casa dele. Se não acredita em mim, o problema é seu, mas me escute e verifique. No patamar entre o 4º e o 5º andar, a administração do prédio acabou de instalar uma câmara de segurança por causa dos assaltos. Peça a alguém que você conheça para conseguir as imagens. Dizendo isso, Dona Odete soltou meu braço e continuou a se abanar como se nada tivesse acontecido. Levantei-me com as pernas trêmulas e caminhei em direção ao carro. Minha cabeça era um turbilhão. As palavras dela ecoavam dentro de mim. Não tão morto. Manca. Abriu a porta com a chave. Coloquei a chave na ignição com as mãos trêmulas. Um medo vago, mas avassalador, começou a tomar conta de mim. Se o Marcelo estivesse vivo, porque ele me deixou carregar essa dívida enorme por 5 anos? O trânsito de São Paulo na hora do rush estava um caos, mas eu me sentia completamente desligada de tudo aquilo. Na minha cabeça, um filme se repetia em câmera lenta, conectando memórias fragmentadas dos últimos 5 anos. Lembrei-me das visitas aos meus sogros. Porque Aurora sempre exigia o dinheiro com tanta dureza? Os 60.000 reais eram as economias deles, mas eles não precisavam disso imediatamente. Por que insistiam que eu pagasse 1.000 reais todos os meses sem faltar um centavo? A aposentadoria somada dos dois dava quase 4.000 reais. Morando onde moravam, era mais que suficiente para 2 idosos austeros. Para que precisavam de mais 1.000 reais em dinheiro vivo todo mês? Para economizar ou para sustentar alguém? Certa vez, no verão passado, sob um calor infernal, levei para eles um saco de laranjas. Quando Aurora abriu a porta, vi de relance que, dentro da casa, as persianas estavam completamente fechadas. Eles não tinham ar-condicionado nem as janelas abertas. Como 2 idosos aguentavam um calor daqueles, a menos que estivessem tentando esconder a presença de outra pessoa? Mamãe, o Tiago tá esperando.
A voz aguda do meu filho me trouxe de volta à realidade. Eu havia chegado ao portão da escola. O menino correu em minha direção, suado. Abracei-o, sentindo um nó no estômago. O pai do Tiago. No dia em que recebi a notícia da morte do Marcelo, desmaiei várias vezes. Aurora apenas repetia que ele tinha ido buscar um futuro melhor para a família. Agora que ele morreu, ficamos sem nada e com dívidas. Você é a esposa dele. Tem que assumir a responsabilidade. Pelo amor ao meu filho, para que ele não perdesse os avós, aceitei trabalhar sem descanso para pagar a dívida. Mas e se o que Dona Odete disse fosse verdade? A ideia me fez desviar bruscamente, quase batendo em um carro que vinha na direção oposta. Mamãe, você tá bem? Perguntou Tiago assustado. Sim, querido, não é nada. Só estou um pouco cansada. Quando chegamos em casa, depois de fazer o jantar e colocar meu filho na cama, sentei-me em frente ao computador. A tela brilhava, mas eu não conseguia me concentrar. Abri uma gaveta e peguei meu caderno de orçamento. A linha pagar dívida à avós, 60 mil reais, estava circulada em vermelho. Eu tinha pago por 58 meses. Faltavam apenas 2. Se o Marcelo estivesse vivo, significava que eu não estava pagando uma dívida, mas que eles estavam me dando um golpe. Lembrei-me do detalhe da perna manca. Marcelo quebrou o tornozelo esquerdo em um acidente de moto em 2018. A suspeita, como ácido, começou a corroer minha confiança. Eu precisava de provas. Peguei o telefone e procurei um nome nos meus contatos. Beto era um primo meu, um jovem gênio da informática. Beto, o que está acontecendo para você me ligar a esta hora? Ele atendeu-o. Beto, você está ocupado. Preciso de um favor. Escute, é algo delicado. Você conhece alguém que cuida das câmaras daquele prédio onde meus sogros moram? Houve um silêncio do outro lado. Aquele no centro. Tenho um amigo na empresa de segurança que instalou as câmaras. Por quê? Roubaram algo? Sim, algo assim. Acho que deixei cair minha carteira na escada. Tem como você me conseguir os arquivos da câmara entre o quarto e o quinto andar dos últimos 3 meses? Vou perguntar amanhã e te aviso. Por favor, Beto, é muito importante. Desliguei com as palmas das mãos encharcadas de suor. A flecha já havia saído do arco. Eu acabara de iniciar minha busca pela verdade. Na tarde seguinte, encontrei o Beto no pátio de uma lanchonete escondida em uma rua lateral. Ele chegou pontualmente e tirou um notebook da mochila. Vanessa, o que há com você? Você está tão tensa, está com uma aparência ruim. Ele olhou para mim com preocupação. Forcei um sorriso. Como foi? Conseguiu alguma coisa? Beto assentiu. Você deu sorte. O sistema salva tudo na nuvem. Meu amigo me passou os arquivos. Que dia você disse que perdeu a carteira? Coloque no dia 5 ou 6 de cada mês, entre 1 e 3 da manhã. Beto digitou em silêncio. Aqui está. Dia 6 do mês passado. Olha isso. Ele virou a tela para mim. A imagem estava granulada, em preto e branco. A câmera focava do patamar do quarto andar para cima, em direção ao quinto. O corredor estava deserto. O relógio marcava 1h45 minutos e 20 segundos. Uma sombra apareceu subindo as escadas. Senti meu coração parar. O homem usava uma jaqueta larga e um boné puxado que escondia metade do rosto. Estava de máscara. Coloca em câmera lenta. Minha voz soou estranha. Beto apertou uma tecla. O homem subiu os degraus. Primeiro o pé direito, depois arrastava o esquerdo com um leve mancar. O ombro esquerdo caía um pouco quando ele colocava o peso naquela perna. Aquele andar. Cobri a boca para conter um soluço. Era inconfundível. Era o Marcelo. Fixei o olhar na tela. O homem chegou à porta 504. Não bateu. Colocou a mão no bolso, tirou um molho de chaves, escolheu uma com habilidade e a inseriu na fechadura. Clique. A porta abriu. Ele deslizou para dentro e a fechou com muito cuidado. Você reconhece alguém?
Perguntou Beto com cautela. Coloca no mês anterior. Beto obedeceu. Dia 6 do mês anterior, no mesmo horário, a mesma pessoa, a mesma cautela e a mesma facilidade para abrir a porta. Assisti aos vídeos dos últimos 3 meses seguidos. O padrão não mudava. Na noite seguinte à entrega do dinheiro, ele aparecia. De repente, senti náuseas. Para quem eu estive pagando por 5 anos? Eu estava pagando ao próprio homem que estava escondido ali, que friamente permitiu que sua esposa e filho sofressem por uma dívida falsa. Beto copiou tudo em um pendrive para mim. E nem uma palavra a ninguém, por favor. Ele viu a seriedade no meu rosto e assentiu. Fica tranquila. Não vou dizer nada. Agarrei o pendrive, apertando-o na mão. Isso era enorme, maior do que se o céu caísse. Levantei-me e saí correndo da lanchonete. Marcelo estava vivo e ele, junto com os pais, tinha encenado essa farsa para me explorar até o osso. Quando cheguei em casa, tranquei a porta do meu quarto e me deixei cair no chão. O notebook reproduzia o vídeo repetidamente. Lembrei-me da jaqueta que ele estava usando. Era uma que eu mesma tinha dado a ele antes de ele ir para o litoral. Marcelo não estava morto. Por que fingir a própria morte? Por que usar a desculpa de uma dívida para me forçar a pagar? Lembrei-me do dia em que recebemos a terrível notícia. Meus sogros choraram inconsolavelmente, mas logo após o velório simbólico, eles trouxeram à tona a suposta dívida. Filha, o Marcelo se foi por esta família. Agora que ele não está aqui, somos velhos e não temos renda. Os 60.000 que demos a ele se foram. Vamos ver como resolvemos isso. Eles apelaram para minha compaixão e meu senso de responsabilidade. Sabiam que eu nunca abandonaria os pais do meu marido e, assim, transformaram-me no caixa eletrónico deles por 5 anos. A dor estava se transformando em raiva, uma fúria que queimava lentamente. Quase 70.000 reais contando juros e presentes extras. Foi o meu suor, as minhas lágrimas. Eu economizei cada centavo para sustentar o fantasma do meu marido e seus 2 cúmplices. Olhei para o pequeno altar improvisado onde a foto do Marcelo continuava sorrindo gentilmente. Tive vontade de quebrá-lo em 1000 pedaços, mas não, destruir coisas não resolveria nada. Eu precisava manter a calma, ser mais esperta que eles. Você interpretou muito bem o seu papel de morto, Marcelo, sussurrei. Pois bem, agora deixe-me interpretar a esposa ingênua um pouco mais, mas desta vez a diretora da peça serei eu. Abri uma gaveta e peguei um caderno. Comecei a traçar um plano. Passo 1. Confirmar a identidade do homem no vídeo. Passo 2. Investigar a real situação financeira de Marcelo e sua família. Passo 3. Encontrar o esconderijo de Marcelo. Amanhã, a caçada começaria. Eu ia caçar meu próprio marido morto. Na manhã seguinte, levantei-me como sempre. Fiz o café da manhã para o Tiago, passei o uniforme dele, levei-o para a escola e depois fui direto para o trabalho. Em um post-it, comecei a recalcular os números. Dívida original: 60.000. 1000 por mês vezes 60 meses é igual a 60.000. Além disso, em feriados, aniversários e para remédios, eu sempre dava algo extra. O valor total que eu lhes dera em 5 anos passava de 70.000 reais. Pensei em como eu poderia ter mudado a minha vida e a do meu filho. E, em vez disso, joguei naquele poço sem fundo no 5º andar. Mandei uma mensagem para o Beto. Investigue se há movimentos estranhos na conta bancária do meu sogro. Suspeito que o dinheiro que dou a eles não é usado para viver ou pagar dívida nenhuma. Beto respondeu: isso é complicado por causa da proteção de dados. Mas posso tentar indiretamente. Me dê um tempo. Guardei o celular. Eu precisava chegar mais perto. Uma ideia me cruzou a mente. Se ele voltava para casa para pegar o dinheiro que eu acabara de entregar, ele precisava daquilo para alguma coisa. Ou ele vivia daquilo. Naquela tarde, saí do trabalho mais cedo e passei no prédio dos meus sogros. Estacionei o carro e sentei-me em um banco fingindo descansar.
Ora, olha só quem é, Vanessa. Uma voz estridente me chamou. Era a Dona Nair, a vizinha do quarto andar. Oi, Dona Nair. Estava passando e vim ver como os avós estão. Dona Nair sentou-se ao meu lado. Você é tão boa, menina, pagando a dívida do seu marido por tanto tempo. A propósito, eles estão bem ultimamente. É que toda noite ouço uma algazarra danada lá em cima. Algazarra. Que tipo de algazarra? Bem, a altas horas da noite ouço passos fortes no teto como de um homem jovem e, às vezes, ouço a descarga do banheiro às 2 ou 3 da manhã. Meu coração acelerou. Deve ser o meu sogro, com a dor na perna ele anda mais desajeitado, improvisei. Dona Nair fez uma careta. Dor na perna, sei. E outra coisa estranha. Aqueles dois são pão duros como ninguém. Sempre reclamando que ficaram sem dinheiro por causa do que aconteceu com seu marido. Mas, ultimamente, toda noite vejo sua sogra descer com um saco de lixo preto enorme. Outro dia, por curiosidade, olhei e vi caixas de pizza e latas de cerveja aparecendo. O que dois velhos estão fazendo comendo essas coisas? Fiquei petrificada. Caixas de pizza, latas de cerveja. Essas eram as coisas favoritas do Marcelo. E a senhora não perguntou a ela? Claro que perguntei. Ela me disse que eram oferendas que ela colocava para o falecido. Que desculpa! Quem coloca tantas oferendas? A história da Dona Nair era uma peça crucial do quebra-cabeça. Marcelo não só ia à casa buscar dinheiro, como provavelmente morava lá, gastando o dinheiro que eu ganhava com o suor do meu rosto. 2 dias depois, decidi agir. Fui a uma loja de departamentos e comprei um massageador de pés de última geração. Escolhi 8 horas da noite para a minha visita. Subi os 5 andares carregando a caixa volumosa. Diante da porta 504, agucei o ouvido. Lá dentro, ouvia-se a televisão e vozes. Come, meu filho. Come enquanto está quente. Sua mulher acabou de trazer o dinheiro do mês, então gaste sem medo. Era a voz de Aurora. Relaxa, mãe. Tá tudo sob controle. Quando eu terminar de receber tudo, desapareço por um tempo. Aquela tonta da minha mulher acreditou em tudo. Não perdeu um único mês. Aquela voz. Congelei. Uma voz profunda, levemente rouca. Era a voz do Marcelo. Meu sangue ferveu. Tive vontade de arrombar a porta e entrar, mas a razão me deteve. Bati. Toque, toque, toque. As vozes cessaram imediatamente. Quem é? Perguntou meu sogro lá de dentro. Seu Silas, é a Vanessa. Trouxe um massageador de pés para o senhor. Passou um bom tempo até que ouvi-o arrastar de chinelos. A porta abriu uma fresta. Desta vez, era Silas bloqueando a entrada. A esta hora, filha. Por que não ligou? Saí do trabalho, passei no shopping e vi esta máquina que é ótima para a sua artrite. Silas se pôs no meu caminho. Não, não, deixa aí. A casa está muito bagunçada. Não sou nenhuma estranha, seu Silas. Além disso, queria entrar para acender uma vela para o Marcelo. O rosto do meu sogro se desintegrou. Que bobagem você está dizendo? Vá para casa. Nesse exato momento, do quarto do fundo, ouviu-se uma tosse. Uma tosse seca e curta de um homem. Meu sogro deu um pulo. Sua sogra está com tosse de novo. Vá agora. Vá embora. Ele arrancou a caixa das minhas mãos e bateu a porta na minha cara. Fiquei sozinha no corredor. Aquela tosse não era da Aurora. A presença de Marcelo naquela casa estava confirmada. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do Beto. Vanessa, encontrei algo interessante. Fui vê-lo. Ele me mostrou um arquivo de Excel no notebook. Verifiquei o histórico de transações. Os depósitos da aposentadoria chegam pontualmente todo mês, mas eles não sacam um único real há anos. Eles têm dezenas de milhares de reais acumulados. Eles não sacam dinheiro? Perguntei atônita. Nada, só depósitos. Então do que eles vivem? A pizza, a cerveja, as coisas que a Dona Nair diz ver. Tudo isso custa dinheiro.
Dinheiro vivo, disse eu em voz alta. Além do meu dinheiro, alguém mais deve estar dando dinheiro vivo a eles. Exatamente, e essa pessoa só pode ser o Marcelo. Ele não faz transferências para não deixar rastro digital. Ele traz o dinheiro em mãos quando entra escondido à noite, para que eles não passem necessidade. Eles têm uma fortuna que o filho lhes dá e, mesmo assim, vem sugando você até o último centavo. Cerrei os punhos. Essa verdade era ainda mais cruel do que se eles fossem pobres. Eles eram ricos graças ao dinheiro sujo do filho, mas a ganância os levou a roubar o suor do meu trabalho. Suspeito que o Marcelo esteja envolvido em algo ilegal. O dinheiro que ele ganha não é pouco. Você consegue descobrir o que ele está fazendo? Isso é mais difícil, mas vou tentar seguir a pista através dos antigos contatos dele. Obrigada, Beto. Marcelo estava escondido em algum lugar, envolvido em negócios escusos, usando os pais e uma dívida falsa para explorar a própria família por pura ganância. Ao sair do Beto, passei por uma gráfica. Ainda faltava uma peça. A morte de Marcelo. Lembrei-me do dia em que recebemos a urna. O representante, um cara chamado Sr. Tavares, disse que Marcelo sofrera um acidente e tiveram que cremá-lo com urgência. A família não pode ir ao litoral identificar o corpo. Meus sogros concordaram, dizendo que era melhor o filho descansar em paz. Decidi ligar para o Sr. Tavares. Alô? Oi, Sr. Tavares. Aqui é a Vanessa, esposa do Marcelo. Ah, olá, Vanessa. Como posso ajudar? Estou processando a pensão por morte e a seguradora está-me pedindo o laudo pericial original e a certidão de óbito do Estado. O senhor poderia me ajudar a conseguir? Isso é muito difícil. 5 anos se passaram. Esses papéis não existem mais. Além disso, na época, tudo foi feito por canais humanitários. A documentação era muito básica. Senhor Tavares gaguejou. Por favor, tente. Eu compenso o senhor pelo transtorno. Bem, vou ver o que posso fazer. Senhor Tavares desligou apressadamente. A atitude dele confirmou minhas suspeitas. Ele certamente colaborou na falsificação dos documentos. Olhei para o interior de São Paulo, onde ficava a cidade natal da família do Marcelo. A urna com as cinzas estava no jazigo da família. Eu tinha que abrir aquela urna. Liguei para minha sogra. Dona Aurora, este fim de semana quero levar o Tiago ao interior para colocar flores para o pai dele. Já paguei quase toda a dívida e quero ir agradecer. É uma viagem muito longa. Para que você vai? Disse Aurora secamente. Não consigo evitar, Dona Aurora. Ontem à noite sonhei com o Marcelo e ele me pediu. Estou muito preocupada. Idosos tendem a ser supersticiosos. Tudo bem. Vá se quiser, mas vá e volte logo. Sim, eu sei. Desliguei. A viagem ao interior seria a chave. Naquela urna de cerâmica fria, toda a verdade seria revelada. Marcelo, você se esconde das suas dívidas. Faz sua esposa pagá-las por você, mas não conseguirá escapar da justiça. Naquele fim de semana, sob um sol intenso do interior paulista, levei Tiago no meu carro velho por uma estrada que serpenteava entre plantações. Saímos ao amanhecer para chegar à cidade antes do meio-dia. Tiago estava animado, não parava de falar, perguntando sobre os tratores, sobre os avós que nunca conheceu. A risada inocente do meu filho era como punhaladas no meu coração. Quanto mais puro ele era, mais pesada era a culpa dos adultos. Eu não ousava contar a ele o verdadeiro propósito da nossa viagem. Para ele, era uma visita à cidade do pai. Para mim, era a viagem para encontrar as provas que desmascarariam seu pai cruel. Quando chegamos à cidade, alguns parentes nos receberam calorosamente. Meu tio por afinidade, aquele que cuidava do cemitério, veio nos ajudar com as malas. Que alegria, Vanessa! Faz tanto tempo. O Tiago está virando um homenzinho. Ele é igualzinho ao pai. Aquele comentário inocente me machucou. Igualzinho ao homem que estava escondido, aquele que em 5 anos não enviou a ele nem uma bala.
Sorri e cumprimentei a todos, tentando parecer calma. Coloquei algumas flores no altar da igreja e acendi uma vela. A fumaça ardeu em meus olhos. Com licença, vou levar o Tiago ao cemitério para colocar flores para o pai dele e dizer que cumpri minha obrigação. Falei em voz alta para que todos ouvissem. Meu tio assentiu. Faz bem, filha. Marcelo descansará mais tranquilo. Fique para o almoço e vá à tarde, agora está muito quente. Não, obrigada, tio. Prefiro ir agora. À tarde temos que voltar para São Paulo para o menino ir à escola amanhã. Rejeitei a oferta. Eu precisava executar meu plano ao meio-dia, quando todos estivessem comendo. Peguei o Tiago pela mão e fomos ao cemitério localizado no fim da cidade. O sol castigava, mas eu não sentia o calor. Na minha bolsa, além das flores, eu carregava um martelinho, uma chave de fenda e uma microcâmara com a bateria carregada. O cemitério da cidade estava silencioso sob a sombra das árvores. Os túmulos eram limpos e ordenados. O nicho do Marcelo estava na parede do columbário, terceira fila, com uma placa de granito preto brilhante e uma foto dele sorrindo. Coloquei as flores. Tiago me ajudou. Pai, é o Tiago. Vim-te ver. Me ajuda a tirar notas boas. O menino juntou as mãos e sua voz infantil ressoou no silêncio. Olhei para ele com os olhos cheios de lágrimas. Tiago, querido, por que você não vai brincar um pouco ali enquanto eu converso um momento com o papai? Tá bom, mamãe. Tiago correu obedientemente em direção a um gramado para procurar gafanhotos. Fiquei sozinha diante do nicho. Olhei ao redor, nem uma alma. Aquela hora, a cidade inteira estava em casa. Respirei fundo para me acalmar. Com as mãos trêmulas, liguei a microcâmara. Eu a escondi na lapela da minha jaqueta. Tinha que gravar todo o processo como prova. Aproximei-me do nicho. A urna estava atrás de uma pequena porta de vidro trancada com chave. Meu tio me dera uma cópia no dia do sepultamento, caso eu quisesse limpá-la algum dia. Ele nunca imaginou que aquela chave abriria a porta para uma verdade tão crua. Coloquei a chave na fechadura. O clique soou seco e metálico. A portinha de vidro abriu. A urna de cerâmica marrom apareceu diante de mim. Gravado nela estava o nome. Marcelo Moraes, e as datas. Peguei-a com as mãos. Estava fria. Não o frio da morte, mas o frio de uma mentira. Coloquei-a no chão e tirei o martelo e a chave de fenda. A tampa estava selada com silicone. Tive que forçar com cuidado para não quebrá-la. O suor escorria pela minha testa. Meu coração batia com a força de um tambor. Se alguém aparecesse naquele momento, me tomaria por uma profanadora de túmulos louca. Crack! Um pedaço de silicone soltou. Segurei a respiração e continuei forçando. Depois de alguns minutos de esforço, a tampa cedeu. Com um último empurrão, ela saiu. Prendi a respiração e olhei para dentro. Vazia. Não completamente. No fundo, havia uma camada de poeira e várias pedras de construção do tamanho do punho de uma criança. Nem cinzas, nem fragmentos de ossos, nada que lembrasse os restos de um corpo humano cremado. Minhas pernas falharam. Deixei-me cair no chão, olhando para aquelas pedras inertes. Mesmo que eu esperasse por isso, ver a verdade com meus próprios olhos foi um choque. Por 5 anos, a família inteira estivera venerando um punhado de entulho. Por 5 anos, meu filho e eu rezamos para pedras. Era uma piada macabra de uma crueldade infinita. Peguei a câmera e gravei o interior da urna, focando em cada pedra, cada grão de poeira. Enquanto gravava, falei com a voz embargada, mas firme. Hoje, 15 de maio de 2024, eu, Vanessa, esposa de Marcelo Moraes, abri a urna funerária de meu marido no cemitério de sua cidade natal. Por dentro, não há cinzas, apenas pedras. Esta é a prova de que a morte de Marcelo foi uma fraude. Quando terminei, coloquei as pedras de volta na urna. Fechei-a e selei com uma cola forte que eu trouxera.
Fiz tudo rápido, sem deixar rastro de que a urna fora aberta. Devolvi-a ao seu nicho e tranquei a portinha de vidro. Tudo voltou à aparência normal, mas meu interior era um mar revolto. Mamãe, peguei um gafanhoto gigante, gritou Tiago de longe. Sequei minhas lágrimas às pressas. Arrumei minha roupa e sorri para recebê-lo. Que ótimo, campeão! Vamos agora. Está muito sol. Peguei-o pela mão e saímos do cemitério. Atrás de mim, o túmulo falso permanecia de pé, um monumento ao engano da família do meu marido. Mas não permaneceria de pé por muito mais tempo. Eu jurei a mim mesma. Comemos algo rápido na casa do meu tio e partimos para São Paulo com a desculpa de que Tiago estava com dor de estômago. No caminho, parei em um hotel de beira de estrada para descansar. Na verdade, eu precisava de um lugar tranquilo para revisar o vídeo e pensar no meu próximo passo. No quarto, com Tiago adormecido, conectei-me ao Wi-Fi e comecei a procurar no Facebook pelos antigos contatos do Marcelo. Lembrei-me de que ele tinha um grupo de amigos com quem sempre saía para beber. O mais próximo era o Dário, apelidado de Urubu. No dia do velório simbólico, Dário chorou inconsolavelmente. Chegou a pegar minha mão e dizer para não me preocupar, que ele cuidaria de mim e do menino. Mas depois, ele desapareceu. Procurei o nome dele e achei seu perfil. A foto era de uma moto grande. Fui para o mural dele. Ele postava constantemente fotos de festas em bares e baladas. Revisei suas últimas postagens. Uma foto me chamou a atenção. Dário levantando uma caneca de chopp em um deck. No pulso esquerdo, ele usava um relógio com pulseira de metal e mostrador azul. Dei zoom na foto. Meu coração disparou. Um relógio Tecnos com mostrador azul. Foi o meu presente de aniversário de casamento para o Marcelo. Lembrei-me perfeitamente porque eu mesma mandara gravar nossas iniciais, V e M, no verso. E o mais importante, a pulseira de metal tinha um risco profundo perto do fecho, de uma queda de moto que o Marcelo teve. Na foto do Dário, embora borrada, aquele risco podia ser distinguido. Porque o Dário estava usando o relógio do Marcelo. O Sr. Tavares, o intermediário, disse-me que o Marcelo perdera todos os seus pertences no acidente e agora o relógio estava no pulso do seu melhor amigo. Havia apenas uma possibilidade. Marcelo o dera a ele, ou Marcelo estava com ele. Continuei olhando as fotos. Dário costumava postar de um parque industrial em Guarulhos, bem na região metropolitana de São Paulo. As peças começaram a se encaixar. As transferências de dinheiro para a conta do meu sogro também vinham daquela área. Dário estava lá. Dário era o cúmplice. Aquele que ajudava o Marcelo a lavar o dinheiro e contatar a família. E, provavelmente, Marcelo estava escondido perto de onde o Dário vivia ou trabalhava. Tirei prints de todas as evidências. Eu já tinha a pista mais importante. Dário Urubu era a chave para encontrar o covil do Marcelo. Quando cheguei em São Paulo, enviei todas as informações sobre o Dário para o Beto. Investigue esse cara urgentemente. O nome dele é Dário. É o melhor amigo do Marcelo. Suspeito que ele o esteja escondendo. Descubra o que ele faz, onde mora, por onde se move. Beto, com suas habilidades, não demorou muito para levantar o histórico do Dário. 2 dias depois, ele me chamou em uma cafeteria. Vanessa, esse Dário não é limpo. Ele trabalha como gerente em uma oficina mecânica em um parque industrial em Guarulhos. Mas a oficina é fachada para um negócio de agiotagem. Não admira que ele tenha tanto dinheiro para festas. Assente. Rastreei a localização do celular dele. Isso é um pouco ilegal, não conta ninguém. Ele tem um padrão de movimento muito estranho. Durante o dia ele está na oficina. À noite, sai para festas. Mas por volta das 11 da noite, ele sempre dirige até um galpão abandonado nos fundos do parque industrial. Fica lá 1 hora e depois vai para casa. Um galpão abandonado. Meus olhos brilharam. Você acha que o Marcelo está lá? É muito provável. A área é deserta. É perfeita para se esconder.
Além disso, verifiquei câmaras de trânsito na área e vi que o carro do Dário costuma levar sacolas de comida e outros suprimentos quando vai naquela direção. É ele. Marcelo está naquele galpão. Apertei minhas mãos, sentindo uma mistura de nervos e excitação. A presa estava ao alcance. Beto, você pode me fazer um último favor? Quero ir lá. Quero pegá-lo em flagrante. É muito perigoso, Vanessa. Essa gente tem ligação com o crime organizado. São perigosos. Você é uma mulher sozinha. Se algo acontecer com você, por que não chamamos a polícia? Balancei a cabeça. Ainda não. Não temos provas de que o Marcelo está vivo. Se chamarmos a polícia agora, eles farão apenas uma verificação administrativa e ele pode fugir. Preciso gravar a voz dele, uma imagem, algo que prove que é ele e que ele admita tudo. Só assim teremos prova irrefutável. Beto suspirou. Tudo bem, eu vou com você. Tenho alguns equipamentos que podem nos ajudar e sei um pouco de defesa pessoal, mas você tem que me prometer que fará exatamente o que eu disser. Sem imprudências. Prometo. Obrigada, Beto. Começamos a planejar a caçada noturna. O melhor momento era na noite seguinte, quando, segundo a rotina, Dário iria ao galpão levar provisões. Voltei para casa e olhei para nossa foto de casamento. O sorriso do Marcelo me pareceu falso e repugnante. Você se escondeu muito bem, Marcelo, mas esqueceu de uma coisa. Nenhuma mentira dura 100 anos. Amanhã à noite, tirarei sua máscara. Abracei o Tiago e beijei sua testa. Fique tranquilo, meu amor. Mamãe está prestes a fazer justiça para você. Não teremos que continuar pagando por aquele traidor. A batalha final estava prestes a começar e eu estava pronta. Na tarde seguinte, deixei Tiago na casa da minha mãe, dizendo que teria que trabalhar a noite toda no escritório. Minha mãe, triste por me ver trabalhar tanto, disse para não me preocupar com o menino. Às 8 da noite, Beto passou para me buscar em um carro antigo que ele pegara emprestado. Estávamos vestidos com roupas escuras, com bonés e máscaras, como detetives amadores. Pegue isto. Beto me deu um dispositivo que parecia uma caneta. É um gravador de alta qualidade, e isto é um rastreador GPS. Coloque no bolso, caso algo aconteça. O carro saiu da cidade e seguiu para o norte pela rodovia Dutra. Entramos no Parque Industrial de Guarulhos. Àquela hora, estava deserto. Dirigimos até uma área de galpões abandonados com mato crescendo por toda parte. Temos que deixar o carro aqui e continuar a pé, disse Beto. Ele desligou o motor e as luzes. Saímos em silêncio. A escuridão era total, quebrada apenas pelo som dos grilos e do vento. Caminhamos agachados, colados a uma cerca enferrujada em direção a um grande galpão isolado no meio de um terreno baldio. Segundo o GPS, o Dário está chegando. Temos que nos esconder, sussurrou Beto. Escondemo-nos atrás de alguns barris enferrujados a cerca de 20 metros da porta principal. Às 11h15 da noite vimos as luzes de uma moto. O barulho do motor ficou mais alto. Era ele. A moto parou em frente ao galpão. O homem tirou o capacete. Era o Dário Urubu. Ele carregava 2 grandes sacolas plásticas. Aproximou-se do portão de metal e deu 3 chutes, seguindo um ritmo. Forte, fraco, forte. O portão subiu com um rangido. Uma luz amarelada projetou-se do interior. Da escuridão saiu um homem. Ele usava uma regata suja, bermuda e chinelos. Tinha cabelos longos e desgrenhados e uma barba negligenciada cobria metade do rosto. Estava mais magro e com a pele mais escura, mas aqueles olhos, aquele nariz, aquelas costas levemente curvadas. Não havia dúvida. Era o Marcelo, meu marido, o pai do meu filho, o homem por quem eu chorara por 5 anos. Ele estava ali, de carne e osso, na minha frente. Embora eu tivesse-me preparado para isso, vê-lo com meus próprios olhos me deixou sem fôlego. Tive que morder o lábio até sangrar para não gritar. Trouxe tudo. A voz de Marcelo era rouca e cortante.
Tudo. Cerveja, comida, cigarro, roupa nova. Você vive aqui como um rei, disse Dário, rindo enquanto entregava as sacolas. Um rei, o cacete. Isso aqui é um forno e os pernilongos estão me comendo vivo. Estou prestes a ficar louco, queixou-se Marcelo, pegando as sacolas e virando-se. Dário colocou a moto para dentro e baixou o portão. Vem. Temos que chegar mais perto, sussurrou Beto. Movemo-nos furtivamente até a parede do galpão. Encontramos uma fresta por onde escapava luz e som. Encostei o olho. Lá dentro, em um canto, estava o ninho do Marcelo. Um colchão no chão, uma mesa de plástico, um ventilador e uma TV pequena. Os dois homens sentaram-se e abriram algumas cervejas. Liguei o gravador e o pressionei contra a fresta. A conversa chegou aos meus ouvidos com uma clareza brutal. Bebe, tá gelada, disse Dário. Marcelo deu um longo gole e arrotou. Isso é bom. Como está indo tudo? Quando planeja ir embora? Acho que em um mês. Estou esperando meus pais receberem o último pagamento. Minha mulher está prestes a terminar. Que tonta! Ela não perdeu um único mês. Pontual como um relógio. Admiro a atuação dos meus velhos. Eles começam a chorar miséria e ela engole tudo. A verdade é que sua mulher é uma santa e você é um desgraçado. Não tem medo do karma, disse Dário rindo. Que karma? Eu fui para o litoral ganhar dinheiro para eles, mas tive o azar de entrar na jogatina e devo 100.000 para uns caras pesados lá de Santos. Se eu não escapar, eles me matam. Tive que fingir minha morte para que não encontrassem minha família e os 60.000 de dívida. Meus pais não perderam nada. Marcelo deu uma risada. Voltei sem um tostão e com dívidas de jogo aqui também. Se eu não tirasse o dinheiro da minha mulher, o que eu ia comer? A aposentadoria dos meus velhos não era suficiente. Com a desculpa da dívida, a Vanessa se matou de trabalhar. Mas agora você ganha dinheiro com a agiotagem. Poderia sustentar a família toda. É, ganho dinheiro e muito, mas gosto de tirar dela. Por que não? Além disso, assim meus pais têm desculpa para reclamar com os vizinhos e ninguém suspeita do dinheiro que eu dou a eles. Se de repente eles ficassem ricos, o povo ia falar. Você é um calculista frio. E sua esposa e filho? Você simplesmente os abandonou. Marcelo ficou em silêncio por um momento. Que se danem. A Vanessa é jovem e bonita, não vai faltar homem para ela. Eu fiz um favor a ela. Agora ela pode reconstruir a vida. Tiro o dinheiro dela para que ela fique ocupada demais para suspeitar de algo. Detesto a pregação dela. Embora às vezes eu pense nisso. Eu estava em casa como um rei, com comida na mesa e cama quente, e agora estou aqui neste inferno. Cuidado! Outro dia sua mulher apareceu de surpresa com um massageador. Acho que ela suspeita de algo. Se você bobear, um dia encontra a polícia na porta. Aguenta mais um pouco, você foge para o Paraguai e pronto. Você é o maior canalha que eu já conheci, Marcelo, disse Dário, embora o tom fosse de brincadeira. Cala a boca e bebe. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Desliguei o gravador. Era o suficiente. O homem que eu amara estava verdadeiramente morto. O que estava ali dentro era um monstro. Sinalizei para Beto irmos embora. Você está bem? Ele me perguntou. Estou melhor do que nunca, respondi secamente, enxugando as lágrimas com voz firme. Vamos. Amanhã será o fim dele. Na manhã seguinte, fomos ao escritório de um advogado que o Beto conhecia. Entreguei todas as provas. A gravação, o vídeo da urna vazia, as imagens da câmara de segurança. O advogado, ao ouvir a gravação, ficou furioso. Isso é estelionato qualificado, falsificação de documentos e ocultação de pessoa. Com o valor roubado e os agravantes de abuso de confiança e simulação de morte, o Marcelo e os pais dele enfrentam anos de prisão. Quero denunciá-los. Quero que paguem e me devolvam até o último centavo, disse eu com determinação. Vou ajudá-la, mas primeiro temos que coordenar com a polícia para prendê-los.
Se eles descobrirem, o Marcelo pode fugir. O advogado chamou os detetives da Polícia Civil. Com provas tão sólidas, uma operação foi organizada para aquela mesma noite. Uma equipe iria ao galpão buscar o Marcelo, outra ao apartamento buscar os pais e uma terceira para o Dário. Eu esperaria na delegacia. Às 2 da manhã, o telefone do inspetor tocou. Alvo detido no galpão, cúmplice controlado, os 2 idosos estão a caminho. Respirei aliviada, sentindo-me vazia e exausta. A justiça, embora lenta, chega. A cortina caíra sobre uma farsa de 5 anos. Na manhã seguinte, vi o Marcelo através do vidro da sala de interrogação. Ele estava abatido, algemado, com o olhar perdido. Quando tocaram a gravação para ele, ele desmoronou e confessou tudo. Seus pais, em outra sala, choravam e culpavam o amor de pais, mas a lei não perdoa quem usa o afeto para dar golpes. Dário também foi preso por ocultação e pelo seu negócio de agiotagem. O caso chocou o público. 3 meses depois, ocorreu o julgamento. Marcelo foi condenado a 12 anos de prisão por estelionato agravado e falsificação de documentos. Seus pais, devido à idade, receberam penas em regime aberto, mas foram forçados a me devolver todo o dinheiro acumulado. Ao sair do tribunal, olhei para o céu azul. O sol brilhante dissipava as sombras que nublaram minha vida por 5 anos. Recuperei meu dinheiro, minha honra e, o mais importante, minha liberdade. Vendi o pequeno apartamento e, com o dinheiro da restituição na poupança, comprei um novo apartamento, pequeno mas cheio de luz. Uma tarde, buscando o Tiago na escola, ele me disse: "Mamãe, hoje tirei nota 10 em matemática. Que orgulho do meu filho! Hoje, para comemorar, vamos comer frango frito." Eba! Caminhamos de mãos dadas por uma rua arborizada. O vento da tarde trazia o cheiro de flores. Olhei para o meu filho e sorri, feliz. O passado doloroso ficara trancado atrás das paredes da prisão. Diante de nós abria-se um novo futuro, brilhante e pacífico. Agradeci em silêncio pelas tempestades passadas. Graças a elas, descobri quão forte eu era e aprendi que a verdadeira felicidade não consiste em sacrifício cego, mas em saber lutar para proteger quem se ama. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.